Olá, orquidófilos, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje, Thiago e eu elencamos 9 coisas que vocês fazem, que as pessoas fazem, que são proibidas às orquídeas, que vocês não devem fazer, tá bom? Segundo a nossa experiência, segundo o nosso entendimento aqui dos nossos estudos ao longo dos anos. Então vamos lá, coloquei uma colinha aqui para não me perder. Primeiro de tudo, quando vocês tiverem alguma dúvida em relação a erros, em relação a cultivo, em relação à luminosidade, em relação a várias coisas de orquídeas, a gente tem o nosso site, que é o www.orquidariodasPedras.com.br. Lá tem um blog cheio de coisa boa, cheio de conteúdo de qualidade para vocês. Não deixe de consultar o nosso site para tirar todas as dúvidas. Então vamos lá, coloquei uma colinha aqui para não me perder. Primeiro de tudo, orquídeas de meia sombra. O que são orquídeas de meia sombra? Por exemplo, catleias. Elas são de sol de manhã e sombra à tarde ou vice-versa. Elas precisam de no mínimo 3 horinhas de sol em cima dela. As pessoas confundem claridade com luminosidade e sol. Essas orquídeas de meia sombra, elas precisam de sol. Sol, o máximo que você puder dar para ela em cima dela mesmo, da planta, tá? Não adianta você, que nem aqui eu tô sobre um teto, não adianta você colocar ela sobre um teto, uma claridade e achar que tá entrando sol. Esse sol acaba sendo insuficiente para ela. Então essa é a primeira coisa proibida para se fazer, colocar ela num ambiente iluminado e não com sol em cima, incidência solar direta, tá? Outra coisa, deixar que acaba sendo um complemento, é deixar a orquídea em local escuro. Às vezes a orquídea de sombra, mas precisa ser um ambiente muito bem iluminado. Não dá para você manter, por exemplo, dentro de uma casa, tá? Outra coisa, às vezes a orquídea, ela tem uma flor de longa duração, mas você deixar ela num ambiente muito escuro, ela vai durar menos a flor dela, tá bom? É uma coisa que não é legal para você fazer com a sua orquídea. Borrifar a sua orquídea com borrifador ao invés de regar com água mesmo em abundância, mangueira, balde, regador, tá bom? Não se deve borrifar a orquídea, gente, se deve regar mesmo, tá bom? Quando você borrifa, é difícil você manter a umidade do ar ali, ela seca muito rapidamente. Quando você molha, mantém mais úmido ali o local. Por isso que o ideal é não usar borrifador. Borrifador na orquídea é somente para aplicar adubo ou veneno. Quando você quiser regar a sua orquídea, você deve regar mesmo, com água em abundância, tá bom? Essa é uma outra coisa que você não deve fazer com a sua orquídea. Colocar prato. Prato são para orquídeas, aliás, prato é uma coisa que a gente já abomina, né? Por conta dessas questões de Aedes, chikungunya, isso daí prato já não é legal, prato com areia no caso, né? Mas é melhor a gente abominar os pratinhos aí da nossa vida. Orquídea, elas gostam de ter boa drenagem, elas não gostam de ficar com água parada, tá bom? Então muita gente às vezes bota pratinho, mas eu boto pratinho, coloco pra escorrer depois. Não, acaba ficando um pouquinho de água ali. Essa água não faz bem para as raízes, tá bom? Então nada de prato. Pessoal, coloquem aí nos comentários pra mim se vocês praticam algum desses erros, dessas 9 coisas proibidas que a gente elencou pra vocês. Principalmente o erro número 9, quero saber se vocês cometem aí na casa de vocês, no orquidário. O número 9, ele é bem importante em relação às orquídeas. Outra coisa que as pessoas têm muito hábito de fazer é colocar terra, tá? Terra também a orquídea não gosta. As orquídeas, elas são epífitas, rupícolas, mesmo as orquídeas terrestres, a gente não indica plantar na terra, tá bom? Algumas pessoas falam assim, mas minhas orquídeas, elas vão bem na terra, eu coloquei na terra, elas vão bem. Existem alguns sais minerais que existem na terra que não tem substrato, a orquídea acaba pegando esse substrato, essa matéria orgânica, esses componentes, e acaba sendo uma necessidade para ela. Mas existem alguns fungos que tem na terra que a orquídea não tolera, ela acaba morrendo em 2, 3 anos. Então terra não é legal. Às vezes vai bem porque tá faltando nutriente na tua orquídea, aí no caso é a adubação e não a terra, ok? Outra coisa, falando em adubo, é colocar adubo em excesso na orquídea. O adubo você precisa colocar nela na quantidade correta que se fala no fabricante, na instrução do vendedor ou no fabricante que diz a embalagem, tá bom? Muitas vezes o que a gente fala para fazer? Leia a embalagem, instruções do seu adubo que você vai administrar na sua orquídea e coloque sensivelmente menos, tá? Sempre um pouquinho a menos, nunca a mais, tá bom? É uma coisa que as pessoas têm o hábito de falar, é vitamina, é ótimo, vamos colocar.
Não é legal, é bom você usar de acordo com as instruções do fabricante, na embalagem, do vendedor, ou sensivelmente um pouquinho menos também ajuda bastante. Outra coisa que as pessoas têm, que eu já falei vários vídeos aqui, que as pessoas têm o hábito de replantar a orquídea. Já compra, já tem aquele bicho do replante que eu falo, sabe? Já quer sair replantando. Não é legal fazer o replante. Assim que você compra a sua orquídea, tem a adaptação dela do local onde ela está vivendo, aí vai para o teu cultivo, ela precisa se adaptar ao seu ambiente, precisa se adaptar à tua rotina, à tua adubação, à tua rega, à tua luminosidade. Se você faz o replante dela, é uma outra adaptação, pobrezinha da planta. Então é legal você esperar cair a flor, você esperar que ela se desenvolva para você poder fazer o replante, tá? Que as pessoas fazem também, vê a orquídea apertada no vaso e já quer sair replantando. Isso daí não é uma coisa bacana para se fazer, para você colocar no vaso maior. Quando você coloca a sua orquídea num vaso maior, para você manter a umidade nesse vaso grande, fica mais difícil. Então a orquídea às vezes acaba desidratando. Você tá colocando água e ela desidrata por conta do vaso ser maior do que a necessidade dela mesmo, tá bom? Então não compre sua orquídea e saia replantando logo de cara. Outra coisa que é uma dica de ouro, que é uma coisa assim muito importante que as pessoas não fazem, que é uma coisa proibida também, de você não observar a sua orquídea. Quando você vai regar a sua orquídea, não fica só regando por regar. Já olha, já observa, olha aquela folhinha, veja se ela não está amarelando, veja se não tem um pontinho branco. Observa a sua orquídea. Muitas vezes a pessoa chega aqui com orquídea para o Thiago dar uma olhada, a orquídea está num estado assim de calamidade pública, mas a orquídea ela não chegou naquela situação do dia para a noite. É todo um processo, né? Às vezes o fungo tá ali, a doença tá ali, se instalada há meses e a pessoa não percebe. E aí a doença vai evoluindo, vai se instalando cada vez mais na orquídea. Então é legal você observar a sua orquídea, né? Não ignorar as condições dela, elas falam com a gente, ela vê o que tá, a gente, com o passar do tempo, a gente observa, veja o que ela tá precisando e já vai aumentando de repente a rega, ou diminuindo a rega, ou aumentando a exposição solar, ou diminuindo a exposição solar. Observa, a dica de ouro é você observar a sua orquídea, não deixar ela num estado grande, avançado de doença para daí fazer alguma coisa. Quando ela tá começando a desidratar, não ignore, gente. Já manda uma fotinho pra gente, já vai dar uma pesquisada na internet, em sites confiáveis, tá bom? Não vai pelo que qualquer pessoa fala, não. Veja se essa pessoa cultiva orquídea, se essa pessoa tem uma certa experiência para poder passar para vocês, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aí pra gente, se inscreve no canal. Muito obrigada, super beijo para todo mundo.